Olá, sejam bem-vindos a mais um SaúdeCast. Hoje recebemos novamente aqui em nosso estúdio o professor Dr. Rodolfo Marinho, que coordena o Núcleo de Educação Física da Medicina Esportiva da Unifesp e também coordena o curso de pós-graduação em Educação Física e Saúde da Promoção de Saúde à Internação na FPCS, que é a faculdade da SPDM. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Nosso bate-papo de hoje vai focar no exercício físico como alternativa mais saudável e econômica para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Professor, para começar essa conversa, por que esses medicamentos injetáveis para tratar diabetes tipo 2 têm sido utilizados com tanta frequência por pessoas que nem têm diabetes? Por que tem esse boom de remédios como esse aí no mercado? Vamos. Então, o que ocorre, né, Bruna? Como são feitas as pesquisas? Quando você realiza uma pesquisa, às vezes também através do exercício físico ou de biologia molecular, você acaba identificando vias de sinalização ou moléculas específicas que atuam em determinadas vias para fazer o tratamento de uma específica doença em si. No caso da diabetes tipo 2, observaram que o GLP-1, né, um hormônio que o nosso próprio corpo já produz, e na verdade aquilo que eu até comentei, né, no outro episódio, por que os medicamentos funcionam no nosso organismo? Porque o nosso próprio corpo ou ele produz a substância, ou ele também, ou no caso não, né? Ele produz a substância e o receptor para aquela substância. Então por isso que qualquer outra droga que a gente utiliza, ela tem uma função no nosso organismo. E o exercício físico, ele é capaz de estimular a produção da substância e a produção do receptor. As duas coisas ao mesmo tempo. No caso do GLP-1, ele é produzido naturalmente pelo nosso organismo depois que a gente faz uma ingestão alimentar. Quando o bolo alimentar passa pelo nosso intestino, ele estimula que as células do nosso intestino, nossas células L, liberem, né, sintetizem e liberem esse GLP-1. Na corrente sanguínea, esse GLP-1 ele acaba estimulando o pâncreas para produzir mais insulina e a gente consegue regular a glicemia, né, que é o que o pessoal chama de açúcar no sangue. Além disso, o GLP-1 no nosso cérebro ele consegue regular a nossa fome. Então ele ativa, né, receptores no cérebro, ativando as vias que regulam o sistema da fome e a saciedade no hipotálamo. Contudo, quando a gente toma um medicamento, você ativa uma via única. Qual que é o problema disso? Você acaba exacerbando essa via, ativando de uma maneira demasiada essa via. Por isso que a gente tem, às vezes, os efeitos colaterais. Que no caso desses medicamentos que são análogos do GLP-1, ou seja, o que seria um análogo, né? Seria como se fosse uma substância irmã gêmea, né? Ou não uma irmã gêmea, mas uma irmã, algo parecido, né? Que vai ter a mesma função, vai conseguir se ligar ao mesmo receptor. Então por isso que ele tem o mesmo efeito que o GLP-1. Só que como você ativa de uma maneira até aumentada do que naturalmente seu corpo tem o controle dele, você acaba sentindo, às vezes, efeitos como náusea, vômito, um retardo maior do tempo do esvaziamento gástrico e intestinal e que podem levar até o desenvolvimento de algumas situações, como já ocorreram e já foram relatadas por diversas pessoas, complicações como pancreatite, inflamação do intestino, ou seja, levando a outros problemas de saúde, porque muitas pessoas, devido a esse controle da fome, que era para o tratamento da diabetes, começou a utilizar para o tratamento da obesidade, né? Só que não numa obesidade grave, às vezes num sobrepeso, né? Num poucos quilos ali, a pessoa já naquela ansiedade, no imediatismo que cada vez mais a nossa sociedade tem, já utilizar esse medicamento. E aí começou a causar, além desses problemas de saúde, porque a pessoa não mudou o comportamento dela, depende de fazer o exercício físico, de mudar a alimentação dela, começou até a faltar medicamento para quem realmente precisa. Para aquelas pacientes que realmente têm, ainda não está autorizado, né, esses medicamentos para obesidade no Brasil, mas até para as pessoas que têm o diabetes grave, onde seria recomendado esse medicamento. Só que aconteceu, né? No Oscar chamou a atenção, porque muitos artistas começaram a falar que estavam usando. E nos Estados Unidos a gente sabe que tem um boom da comercialização de medicamentos, né? E aqui eu coloco, né, de uma forma cuidadosa, que não é que eu sou contrário ao medicamento, mas o problema é que a gente vê que a nossa sociedade, devido a essa ânsia, né, essa gana, de repente, por resultados rápidos, assim como a gente via em questão, por exemplo, dos anabolizantes também, hoje a gente vê em relação aos medicamentos para emagrecimento.
o que foi um boom da sibutramina antigamente, né? Ou outros medicamentos também, antes alguns tratamentos, né, que injetavam enzimas para emagrecimento. E aí, onde que eu gosto de entrar na questão do exercício físico? Quando a gente pratica o exercício físico, além da alimentação, que eu comentei, né, o próprio bolo alimentar estimula a produção de GLP-1, o exercício físico também, devido às contrações musculares, né? Quando a gente faz o movimento, a gente também estimula o peristaltismo, né, o movimento do nosso trato gastrointestinal, a gente também estimula a liberação de GLP-1 pelo exercício. Então, de repente, para que a gente vai utilizar um medicamento, sendo que o nosso corpo produz aquilo? E o que é interessante do exercício físico? Que o exercício físico ele produz aquela substância, vai ativar aquela via, só que ele atua em outras vias, não só em uma via. E da forma adequada, equilibrada, que o nosso organismo já regula. Então, aí por isso que o exercício físico também ajuda a melhorar a captação de glicose, melhorar a resistência à insulina, que acontece no diabetes tipo 2, ativação de neurônios do hipotálamo e regulação das vias de sinalização, tanto da leptina e da insulina, no hipotálamo, que é a região do nosso cérebro que controla a fome e a saciedade. O exercício físico produz efeitos anti-inflamatórios, que justamente acabam atuando no tratamento, tanto da diabetes e da obesidade. E o exercício físico, além, estimula todos aqueles benefícios que eu falei para a saúde mental, ou seja, né, produzindo ali beta-endorfina, anandamida, serotonina, dopamina. Ou seja, por que não, de repente, a gente não olhar melhor para a profissão de educação física, né? E para o exercício físico como uma ferramenta de saúde, né? Deixar de olhar para o exercício físico como, nossa, aquele negócio chato que é só para eu conseguir emagrecer, aquele negócio chato que é para eu ter estética, ou, nossa, é só para aquela pessoa que quer um alto desempenho, quer ser atleta. Não, o exercício físico é a base do nosso organismo. Nosso organismo foi feito para ele se movimentar. Por isso que a gente está vivo até hoje. E muitas vezes parece isso, né? As coisas mais simples e que são os mais benéficas para o nosso organismo, a gente não dá tanta atenção e fica procurando soluções milagrosas. Então é como se essa semaglutida que está dentro ali do remédio, ela é produzida naturalmente e na quantidade certa que a gente precisa, né? E ela é estimulada pelo exercício físico, pela atividade física. Isso, que a semaglutida, né, como eu falei, e tem a liraglutida, né, são análogos, ou seja, né, são parecidos com GLP-1, só que de forma sintética, né, artificial, e o próprio organismo já produz o GLP-1, só que falta a gente estimular da maneira correta. Então, por exemplo, se a gente pensar na boa alimentação, né, procurar um bom nutricionista, uma alimentação rica em fibras, ou seja, né, comer frutas, legumes, verduras, que muitas vezes a gente não dá tanta atenção, fazer o exercício físico regularmente, né, ou seja, então uma boa alimentação aliada com o exercício físico, e até nos próprios artigos científicos, com esses medicamentos, eles mesmos recomendam de você usar o medicamento fazendo a mudança de comportamento, ou seja, fazendo exercício físico e a reeducação alimentar. Então, de repente, por que não fazer isso como primeira tentativa? E deixar o medicamento para casos mais graves, né? Mas esse imediatismo faz as pessoas procurarem pelo que é mais fácil, aparentemente, né? E aí você falou de náuseas, vômitos, e aí de casos mais graves, que pode ser uma pancreatite, de repente, tem mais riscos da utilização desse medicamento off-label. Que mais que você já tem ouvido falar aí de coisas que podem dar errado se a pessoa usa sem ter necessidade, só para emagrecer? Alguns casos, né, que colegas meus que são cirurgiões comentaram, justamente por esse uso desenfreado do medicamento, e muitas vezes até sem prescrição e acompanhamento médico, né, o que é pior ainda, em algumas cirurgias que são eletivas, ou até às vezes cirurgias emergenciais, por exemplo, que a pessoa precisa, como ela fez o uso do medicamento, retarda o esvaziamento do trato gastrointestinal. E a pessoa demora até para poder entrar no campo cirúrgico, né, na sala cirúrgica, e poder realizar aquela cirurgia. Ou seja, acaba, vamos dizer assim, um tempo de cirurgia que era para iniciar naquele horário e já terminar mais antes, demora muito mais, então atrapalhando toda a programação do centro cirúrgico, podendo atrapalhar e encavalar diversas outras cirurgias e impactar, né, em todo o funcionamento, de repente, que seria o ideal no ambiente hospitalar, né? No ambiente, eu acho que de saúde pública como um todo, aquele quesito que comentei, né? Esse exagero das pessoas, de repente, procurar esse resultado já imediato e rápido, mais uma vez foi o que a gente viu também na questão na pandemia, né?
começa a faltar medicamento para quem realmente necessita. Então, de repente, aquela pessoa que já tem um diabetes tipo 2 já avançado, bem grave, que precisava desse medicamento, porque aí já era uma situação que só o exercício físico não vai conseguir resolver, só a alimentação, né? E aí é importante a entrada do medicamento. Então, assim, aí encarece, porque a gente sabe que é a lei da oferta e da procura. Então, se está uma procura alta, né, aquilo se torna raro, então o preço sobe e falta para quem realmente precisa. Então, assim, a pessoa que está, né, com leve sobrepeso, né, precisando ali às vezes emagrecer 5, né, emagrecer ali 5, 10 quilos, até mesmo 15 quilos, você consegue fazer, né? Porque assim, ninguém também engorda de um dia para o outro, né? Foram períodos da sua vida que você passou, de repente, não sendo, né, sedentário, não praticando, né, exercício físico regularmente e com uma má alimentação. Então, por que o que em anos, de repente, você deixou de fazer, ou meses, você quer resolver em semanas, né? Claro que isso, igual você comentou, né, essa facilidade vai causar um dano maior para o seu organismo, né? Tudo que é muito rápido acaba tendo um efeito indesejado depois. E isso acontece, esse efeito indesejado, depois que a pessoa para de utilizar o remédio, pode ter aquele efeito rebote, de voltar tudo. Como que funciona? Existe essa possibilidade, né, por causa justamente do que eu comentei, né? Não tem problema, às vezes, você tomar um medicamento. Só que, por exemplo, é o que eu também, às vezes, critico, quando, às vezes, a cirurgia bariátrica também foi feita antes da pessoa conseguir se reeducar o seu comportamento. Por quê? Você tratou algo que é multifatorial e comportamental e que seria para ser, né, de longo prazo, de uma forma brusca. Se você tratou de uma forma rápida, muitas vezes a pessoa não se conscientizou de todas as mudanças que ela precisa. Então ela vai tomar um medicamento, conseguiu ali o efeito que ela queria. Só que ela não mudou a alimentação dela, o comportamento, o sono, não mudou a parte de comportamento em relação, de repente, à terapia, de procurar um psicólogo, né, de mudou a alimentação dela. Então, ou seja, é igual quando a pessoa até procura para fazer lipoaspiração, né? Muitas mulheres procuram lipoaspiração, até hoje homens também. Só que qual que é o problema? Você retirou aquele volume de gordura, aquilo o corpo entende como uma agressão, contra essa agressão ele aumenta até o número de células de tecido adiposo, porque ele toma um cuidado com aquilo, ele toma um susto. E aí, como a pessoa não, de repente, mudou o comportamento dela, a chance dela engordar é muito mais rápido. Então, toda vez que você retira o medicamento e você não mudou o comportamento, a chance de você retornar, e muitas vezes até maior, porque você muda também as questões do metabolismo. Por isso que é muito normal a gente ver esse efeito ioiô, esse efeito sanfona, de quando você tem alguns tratamentos e depois você interrompe, mas sem ter feito toda essa mudança, né, e esse trabalho multiprofissional, que é o que a gente sempre bate na tecla, né? Não tem como você tratar uma doença olhando só de um ponto de vista. É importante da pessoa se conscientizar que ela precisa passar no médico, mas ela precisa também ir no professor de educação física, ir no nutricionista, ir no psicólogo, né, e se conscientizar de toda a mudança que ela precisa ter na vida dela. Então, falando nesse sentido, né, que o exercício físico ele acaba sendo um remédio natural, quais seriam as estratégias, por exemplo, para o profissional de educação física prescrever exercícios mais eficazes para combater essa obesidade, esse sobrepeso para as pessoas? Atualmente, o que a ciência, né, nos traz como evidências já comprovadas? A gente precisa atuar em duas frentes principais, vamos dizer assim. É a parte do treinamento de força, porque quando você tem um aumento de massa muscular, ou até pelo menos a manutenção de massa muscular, você consegue ter a sua taxa metabólica de repouso garantida. O que é essa taxa metabólica de repouso? É o quanto o seu corpo gasta de energia, igual agora, que a gente está parado, está sentado, conversando, né? É o que a gente chama do metabolismo, né? Então ela está muito associada ao quanto que você tem de massa muscular. Então por isso que é importante o treinamento de força. E aí por isso que a recomendação, né, tanto da OMS quanto do American College of Sports Medicine, né, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, é que você faça pelo menos 2 vezes na semana o treinamento de força. Além disso, é importante que você faça, dentro de um período ali de 1 semana, em 7 dias, pelo menos 300 minutos de exercício físico. Ou seja, se a gente for até dividir em 5 dias, seria 60 minutos, ou seja, 1 hora por dia que você faça, né, uma atividade de intensidade moderada. O que seria essa intensidade moderada de uma maneira prática, né? Daquilo que eu também já comentei no episódio anterior.
uma escala de 0 a 10, onde 0 seria muito leve, né, a gente sentado aqui, e 10 seria você estar fazendo algo muito extenuante, bem cansativo, seria você chegar no nível 7, 8. Ou seja, o equilíbrio. Né, você sentiu que teve um estímulo no seu organismo, foi cansativo, não foi totalmente, né, um passeio ali no parque, mas que você fez alguma atividade aeróbia. Ou seja, uma dança, uma corrida, uma caminhada rápida, uma patinação, um andar de bicicleta. Então você conseguir fazer na sua semana, ter esses 300 minutos, né? E se você dividir em 7 dias, então é menos de 1 hora por dia, né, que você deveria fazer. E sendo pelo menos 2 dias de treinamento de força para você conseguir garantir a manutenção, né, e o ganho de massa muscular, você consegue ter um tratamento tanto para a obesidade quanto para o diabetes de forma sustentada ao longo prazo. Conseguindo que o seu próprio corpo vai se reorganizando, vai se readaptando, e aí você evita que você tenha esses problemas do efeito ioiô, do efeito sanfona. Ótimo. E aí quando a gente fala assim, além do exercício físico, o que a gente deve considerar? Quais outros aspectos devem ser considerados nesse tratamento da obesidade especificamente? Da obesidade, né, como eu comentei, e principalmente a diabetes tipo 2, elas estão muito associadas, né? Porque assim, na diabetes, a gente tem a diabetes tipo 1, as duas principais, clássicas, né? Diabetes tipo 1, que é derivada de uma mutação genética ou uma doença autoimune, mas isso são 5 a 10% dos casos. E o diabetes tipo 2, que está envolvido justamente com a resistência à insulina, e essa resistência à insulina vem da inflamação, que é muito comum, né, e é retroalimentada pela obesidade, pelo acúmulo de gordura, principalmente na região central do organismo. E o que você precisa fazer para você tratar essas doenças que são multifatoriais? Atuar como equipe multiprofissional, novamente, né? Então, ou seja, fazer a reeducação alimentar, então seguindo um nutricionista, e não só pegar uma dieta, né? Hoje em dia, com o chat GPT ou com o Google, às vezes a pessoa vai lá e pesquisar dieta para emagrecer. Não, não é assim que funciona. Você vai passar com um profissional que estudou ali, às vezes, 4 anos integral, 5 anos, mais especialização, né? Por isso que é interessante você passar um nutricionista, ele entender como é o seu contexto, né? Uma dieta que é para uma pessoa não é a mesma para outra, né? Você consegue adaptar a sua dieta. Então, por isso que a gente chama, né, de reeducação alimentar. Então, é importante você passar um nutricionista. Outra, a gente observa que, principalmente na obesidade, tem muita relação com compulsão alimentar, ou de repente que a pessoa acaba, né, despejando, vamos assim dizer, ou descontando, né, frustrações, raiva, tristeza, ansiedade na comida. Então, a importância de você ter um acompanhamento com o psicólogo, né, da pessoa entender por que será que eu estou comendo demais? Por que será que eu estou procurando esses alimentos que me dão mais alegria? Né? Porque realmente os alimentos ricos em açúcar e gordura, eles ativam áreas do nosso cérebro que são áreas de prazer, né? O sistema hedônico que a gente chama do nosso cérebro, né? O sistema límbico. Então é por isso que a pessoa acaba buscando os alimentos. Só que esses alimentos são ricos em concentração de energia. Então atrapalham a pessoa a conseguir ter a manutenção da sua massa corporal ali, do peso dela ideal. Então, de repente, por que não fazer uma terapia e entender o que está levando ela a essas compulsões, a essa busca desses alimentos? Né? Então, associado com a nutrição, e aí a pessoa procurando, né, alguma atividade física que ela goste, e aí eu coloco o termo atividade física, justamente que não precisa ser, às vezes, só um exercício físico, mas ela buscar ser fisicamente ativa. Né? Então, de repente, assim, parar um ponto antes do que ela deveria, perto da casa dela, ela já começa a andar um pouco mais. Deixar de subir de elevador, alguns andares, e começar a subir de escada. Né? Ela já aumentou o nível de atividade física dela. Ela colocar pequenas caminhadas a mais no dia a dia dela. Então, isso tudo ajuda com que ela gaste mais energia ao longo do dia dela e acaba sempre, a questão do emagrecimento, acaba caindo de uma forma bem simplista, mas naquela regra, que se você come mais do que você gasta, você engorda. Se você gasta mais do que você come, você emagrece. No fundo é isso, mas dentro dessa balança existem vários aspectos que a gente não pode negar. O aspecto psicológico, emocional, ambiental, né? Aquilo que eu comentei, por exemplo. Hoje, alguns estudos demonstraram que uma partícula só da poluição presente já nas grandes cidades é suficiente para causar resistência à insulina e leptina, por exemplo, no nosso organismo, que levam à obesidade. Hoje, cada vez mais, né, a pessoa não precisa mais se movimentar para ir em busca do alimento, igual antigamente, na pré-história, ou nos lugares, né, que tem lavoura, né, que a pessoa tem que plantar, né, aquelas
plantações mais familiares, a pessoa tem um gasto energético, né? Plantar não é fácil, né? Carpinar um jardim, preparar toda a terra, né? Então você tem um gasto energético. Hoje a gente vai, telefona, às vezes não precisa nem descer, às vezes já chega na porta da sua casa, né? E uma comida ultraprocessada, rica, né, em concentração de energia e que você não gastou nada de energia atrás dela. Então, tentar mudar todo esse hábito, essa cadeia de hábito que às vezes a gente nem presta atenção. Vai automatizando tudo que a gente nem presta atenção, o quanto que nós mesmos já fomos alimentando um ambiente que a gente chama obesogênico para nós, né? Então, por isso que é importante a gente procurar vários profissionais diferentes da saúde para entender a nossa vida e a complexidade que é o ser humano em cada aspecto, do que imagina que um medicamento só, que atua em uma via apenas, por exemplo, vai conseguir resolver. Entendi. Você falou da importância dessa equipe multidisciplinar, mas a gente também não pode deixar de falar sobre uma abordagem inclusiva e o respeito à diversidade corporal, né? Como que isso pode ser integrado no trabalho de educação física com essas pessoas que são obesas? Perfeito. É muito importante a gente comentar isso, porque eu falo até às vezes quando eu estava dando aulas, né, sobre esse tema, na obesidade, em nenhum momento a gente está querendo culpar a pessoa, né, ou criar um preconceito sobre isso. E a pessoa entender que o corpo dela foi feito para fazer exercício. E cada um tem sua limitação. E outra, né, nós temos variações genéticas, então cada um tem uma forma de corpo também diferente. Então, e aí que está, né, a ideia da pessoa fazer de repente uma terapia e até o profissional de educação física ter esse entendimento de buscar atividades inclusivas e você não expõe a pessoa, né, que a pessoa se sinta à vontade de fazer, de você entender que o problema da obesidade não é preguiça, né? A gente não pode colocar esse rótulo. A pessoa é obesa porque ela quer. Não, ela tem uma doença, né, e é multifatorial. Então é você aprender a ouvir a pessoa, enxergar a pessoa, né, no seu todo. E aí você conseguir entender e através do que ela gosta, você vai atraindo ela para as mudanças na rotina dela. Não é você impor já, não, você tem que fazer esse tipo de exercício, esse aqui que é legal. Não, o que você gosta de fazer? O que você fazia e deixou de fazer? E de repente começar aos poucos e gradativamente ir aumentando os estímulos, né, tanto por volume, né, ou seja, o tempo, a duração do exercício, quanto por intensidade, da forma correta, observando, para a gente também não exagerar. Não adianta a pessoa, né, que está com sobrepeso, obesidade, então ela acaba causando um desgaste maior no organismo dela, já querer sair correndo, já querer fazer um volume muito alto. Ela vai ter uma lesão, né? Se não for muscular, até osteoarticular, né? Podendo ter um desgaste da cartilagem, ou de repente até depois do desgaste da cartilagem, até mesmo uma artrose, né? Então por isso que é importante a gente controlar a ansiedade de novo, né, o imediatismo, tornar o ambiente, eu acho que, mais receptivo para as pessoas, mais acolhedor, né? E a gente vê, assim, infelizmente, muitas academias acaba sendo um ambiente que às vezes afastam as pessoas, né? A pessoa não se sente à vontade de estar lá. Então, de repente, eu acho que é criar estratégias para que em horários ou momentos, e eu acho que o principal, na verdade, é a gente educar a nossa sociedade contra esse preconceito e contra, acho que, esse pré-julgamento das pessoas. Sim, e falar disso, acho que é importante de pensar assim, como a gente poderia evitar, né? Como isso poderia ser abordado, de repente, na infância, se existe algum tipo de prevenção, como que a educação física ela pode exercer esse papel aí de evitar essa obesidade logo no início da vida da pessoa? Perfeito, né? O que eu vejo? A educação física foi muito enraizada já nas escolas. Mas, por exemplo, períodos chaves, por exemplo, como a adolescência, a educação física foi perdendo espaço. E são períodos justamente importantes para estar. Até mesmo pré-vestibular, imagina, né, aquela tensão pré-vestibular, quantas pessoas não vão e aumentam o consumo alimentar dela, né, pelo desgaste, pelo estresse. E o exercício físico estaria ajudando tanto no controle dessa parte metabólica, mas justamente na questão psicológica e de saúde mental e de memória, de processo cognitivo de aprendizado para aquela parte. Então, aí falando já do adolescente, já para o início da fase adulta. Da criança, eu acho que é isso, de mudar a cultura até da profissão de educação física, de começar a trazer esses conceitos de saúde para dentro da escola.
né? Porque você já vai educando então a criança o porquê que ela deve fazer exercício, o porquê de respeitar o corpo dela, o porquê de ter acolhimento com o outro que é diferente dela. Então, desde crianças com alguma deficiência, né? Desde física ou mesmo por ordem genética, desse ambiente ser inclusivo, né? E esse ambiente ser propício de fazer o exercício, porque o exercício físico vai ajudar, de repente não vai curar a doença da pessoa, mas vai ajudar e prevenir que ela tenha outras doenças, outras comorbidades que a gente chama, né? Eu acho que o esporte traz muito essas lições de vida, né? A gente trabalhar o cooperativismo mais do que tudo, do que a competição. Às vezes a competição é interessante para a gente tentar se estimular a ser melhor, mas mais do que isso, eu acho que, e aí no ambiente da educação física, a gente consegue trabalhar jogos cooperativos, ideias de cooperação, e são coisas que impactam depois na vida adulta, né? Você ensinar a pessoa a ser cooperativa, né? Você acaba também ensinando a como você lidar em grupo, né? A gente vê quanta dificuldade tem de comunicação, de intolerância, às vezes, né, em empresa, e quantas vezes até na escola, às vezes a gente não tinha dificuldade de fazer trabalho em grupo, né? Então, assim, talvez o ambiente da educação física, eu acho que é sair um pouco. Não, a educação física é lá fora da sala de aula. Não, a educação física também está dentro da sala, né? Igual o professor Alberto também comentou no outro episódio, da questão da postura, né? Hoje em dia, né, e até na nossa época mesmo, quantas vezes a gente não sentava errado na cadeira e ninguém nos alertava, né? Ou às vezes um pai, às vezes um ou outro professor. Mas então, de repente, a educação física, olha em todos os aspectos que podem entrar dentro da sala de aula, tá estimulando então a memória, o aprendizado, a postura, né, o cooperativismo, o trabalho em grupo, né, você trabalhar questões de preconceito e evitar que tenha preconceito, seja ele por raça, por gênero, por tipos de corpo diferentes, né? Então, assim, a educação física é muito mais rica do que às vezes a gente está explorando. Tem que haver um entendimento de que é uma parte da vida ali da infância que é tão importante quanto um português, matemática, geografia, né? E hoje não existe ainda muito esse entendimento. Dr. Rodolfo, qual seria a sua mensagem final aí para o pessoal que está assistindo e escutando a gente? Está aí o curso, né, de especialização em Educação Física e Saúde para os profissionais de Educação Física que quiserem entender cada vez mais dessa área, né, estão convidados. Para a população em geral, eu acho que é o que eu sempre vou falar, pratique o exercício físico, procurando um profissional para te orientar, para que você não exceda o seu limite e não cause uma lesão. Não, o exercício físico bem prescrito só vai te causar benefícios e tanto para prevenção de doenças e tratamento, de repente, de uma eventual doença que você já tenha. Muito obrigada pelo papo e até a próxima.